Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Você acorda de mau humor? Não, não acordo de mau humor. Acorda de bem com a vida? Sempre tentando, tipo assim, eu penso que tem várias pessoas com problemas maiores do que o meu, em situações piores do que a minha, então eu não fico de mau humor. Por que ficar de mau humor? Às vezes, quando me acordam, eu fico de mau humor. Quando me acordam antes da hora. Nesses casos, como é que você faz pra driblar esse mau humor? Às vezes eu não driblo, né? Mas... não, às vezes eu tento dormir de novo. É o jeito mais fácil, né? Senão eu vou ficar irritado com alguém. Você acorda de bom ou de mau humor? Depende do dia. Quando que acorda de mau humor? Quando eu durmo muito tarde, porque eu acordo muito cedo. Aí geralmente eu acordo, mas é raro. Como é que faz pra tentar driblar esse mau humor aí? Depende. A gente tem que levar as coisas da melhor forma possível, né? Se a gente também tudo for levar no mau humor, fica difícil. Aí a vida da gente vai ficar sempre ruim, sempre triste. Então a gente tem que fazer de tudo para não deixar o mau humor de lado. Apesar dos pesares, né? Acorda de bom ou acorda de mau humor? Geralmente de bom humor. Se não for muito cedo, eu tô de bom humor. Mas se for para me acordar muito cedo, não dá certo. Você acorda de bom ou de mau humor? Acordo de mau humor. Muito mau humor. Por quê? A gente já tá com sono, já acorda cansada, aí às vezes pega ônibus, alguém quer conversar, a gente já não quer nem papo. Mas aí depois de umas 2 horas assim passa. De bom humor, normalmente. É muito raro eu acordar de mau humor. Por que acorda de bom humor sempre? Eu acho que não vai fazer diferença, né? Se a gente ficar de mau humor e levar isso para o escritório ou em casa mesmo, isso não vai melhorar em nada. Então acho que o bom humor é essencial. É interessante as respostas ali, mas a teoria é muito boa. O que a gente vê na prática é diferente, né? Bom dia! Para quem? Bom dia para quem? É verdade. E aqui falaram aqui a minha voz da consciência. Agora uma outra voz, a do nosso querido Vini Augusto. Ele falou que eu acordo de mau humor quando o Galo perde. Eu durmo de mau humor, é diferente. Mas vamos falar, quando o Cruzeiro perde, no dia seguinte, realmente dá uma diferença no estúdio, porque a gente tem muitas câmeras que são cruzeirenses. Dá só uma olhada no meu mau humor. Alguns chegam muito felizes e outros chegam, não quer muita conversa não. Mas também quando é o inverso também acontece, né? É verdade. E alguns fatores, gente, podem fomentar aí o mau humor matinal. Como? Aí, ó, o time ganhou ou perder. Vamos perguntar isso depois, se isso pode. A falta da vitamina D, o excesso de estímulos aí na hora de dormir, algumas doenças e ainda... Imagina você com isso aqui na sua orelha de manhã. Só um instantinho. Aline, grava esse programa para o João Pedro aí, em nome de Jesus. Despertador muito estridente. Ai, meu Deus. E quer saber como driblar este mau humor? Você tem que ficar atento, atentíssima agora nessa entrevista. E nós recebemos a psicóloga Bianca Lima. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, Bianca. Bom dia. Diante de tantas brincadeiras. Bom dia ou bom dia? Bom dia. Muito bom. Você acorda de mau humor? Acordo mais ou menos. Há dias que vem um pouco o mau humor e eu vou falar um pouquinho porquê desse mau humor, às vezes, alguns dias. Então, em confidência de todo um pouco. Então conta pra gente por que desse mau humor aí. Bom, primeiramente, Carol e Serginho, eu acho muito importante a gente falar um pouco desse assunto, né? Que a gente sempre tem um colega de trabalho, alguém que a gente vê que tem essa manhã um pouco mais complicada, né? E muitas vezes as pessoas desconhecem os motivos desse mau humor matinal e acabam sendo rotuladas essas pessoas com mau humor como rabugentas, chatas, né? E tem sim alguns fatores por trás disso, tá? O nosso comportamento durante as primeiras horas da manhã, ele tende a ser mais emocional do que racional mesmo, naturalmente, né? E aí alguns fatores vão influenciar nesse mau humor, como por exemplo, a noite mal dormida. Então, o nosso sono ruim, ele tem um pouco desse impacto no nosso humor no dia seguinte, como nos nossos problemas cognitivos, né? Às vezes afeta a memória, a atenção,
a concentração, né? Assim também o mau humor, tá? Então a gente precisa detectar um pouco como que é esse sono, como tem sido essa noite dormida que a gente tem ao longo da nossa vida, né? Esse sono, quando eu digo o sono ruim, eu digo qualidade do sono, tá? Eu não digo necessariamente quantidade de horas dormidas, tá? Por quê? A quantidade de horas dormidas, ela acaba sendo diferente de uma pessoa para outra, né? Essa necessidade que a gente tem de dormir, tá? Então, quando eu digo qualidade, é como que eu durmo, né? O nosso sono, ele tem fases, então são fases que começa inicialmente um sono mais lento e depois você entra num sono profundo, que é o chamado sono REM, né? Então, a gente precisa passar por essas fases. E quando a gente não vivencia essas fases durante o sono, acaba que a gente tem, principalmente pela manhã, esses reflexos do mau humor. Agora, Bianca, só para entrar nessa fase aí dentro do sono aqui, Sim. a questão, você disse que varia de pessoas para pessoas e você falou sobre qualidade e quantidade na questão do sono. E aquelas questões, por exemplo, de algumas pessoas, né, que, por exemplo, de manhã, aquelas pessoas, que isso aí é uma pergunta de um amigo meu, sabe? Aqui, isso. Essa pergunta do amigo meu, ele normalmente, assim, de manhã, ele tem aquela atividade sua, assim, mais morosa, mais lenta e tudo. Isso. Agora, de tarde, igual o J. Júnior, assim, meio-dia tá levantando o voo aí, chamou alguma coisa de noite, 10 horas da noite, vamos fazer? Vamos, estamos dentro. Exatamente. Agora, de manhã é complicado. Exatamente. É justamente essa quantidade. Isso aí eu lembro que é de um amigo meu, viu? Isso, sim, do sono que influencia, né? Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, né? Então essa qualidade do sono, ela vai variar mesmo de uma pessoa para outra. Qual que é a minha forma melhor de dormir, né? Então não necessariamente estima-se que seja de 6 a 10 horas por dia, por noite, né? Mas não necessariamente qual o horário, né? A gente já é programado para dormir à noite, né? Mas tem pessoas que têm essa variação, é comum. Se você não tivesse que acordar cedo, você levantaria que horas? No mínimo, se eu não tivesse que acordar cedo, pudesse ir, não tivesse responsabilidade, eu iria com certeza, assim, com tranquilidade, 10, 10 e meia, 11 horas. E você deita normalmente que horas? 1, 2 horas. Estamos analisando o seu caso. Não, isso aí é de um amigo meu, estou falando. Desculpa, eu tô falando esse caso que você está contando aí. Não, Jota? Sim, então os músicos, né, principalmente, que às vezes trocam um pouco o dia pela noite, tem que dormir um pouco o dia, tem que avaliar mesmo essa qualidade do sono, né? Eu durmo durante o dia e tenho a noite, mas como que está a minha qualidade? Né? E hoje a gente tem muitos distúrbios do sono, a gente tem mais de 70 tipos de distúrbio do sono. Então a gente tem um exame hoje que chama polissonografia, que é justamente para avaliar essa qualidade do nosso sono e não impactar, né, no nosso humor. Eu fiquei pensando, quando você falou a respeito do sono, se existe a estação do ano também se altera nessa questão do sono. Por exemplo, estamos no período mais quente. Exatamente. E isso aí, às vezes as pessoas elas querem dormir, não conseguem, e a mãe fala, menino, vem cá. Isso tudo também altera. Período mais friozinho, mais fresquinho, a gente quer dormir mais, ou até a duração também do sono. Fala um pouquinho pra gente. Isso, a gente tem sim essas diferenças. A gente nota que as pessoas no calor tendem a ficar um pouco mais cansadas durante o dia, às vezes até mais sonolentas, porque não teve uma boa qualidade de sono à noite, né? E às vezes no frio a gente quer dormir um pouco mais, né? A gente quer ficar mais quentinho durante a noite, acaba chuva melhorando. na janela ali. Exatamente. Agora, Bianca, dentro disso ali, por exemplo, pessoas que fazem uso de medicamentos para dormir. Sim. Isso interfere diretamente ali nessa hora de acordar, no mau humor? Porque deve ser um negócio complicado. Sim, alguns medicamentos eles vão ter, né, esse efeito para a pessoa dormir, então ele tem que ser controlado justamente até a questão da hora do medicamento, que horas eu tomo esse medicamento, se ele vai influenciar no sono noturno para não deixar a pessoa com sono durante o dia e ter um efeito contrário, né? Então tudo isso influencia sim. Falta de vitamina D, isso também pode trazer um reflexo aí nessa questão do mau humor, do sono? Sim.
A gente vê também a falta de vitamina D, alguns alimentos vão contribuir para esse melhor sono, essa melhor qualidade do sono, né? E ao mesmo tempo a gente tem alguns alimentos que vão fazer o efeito contrário, que também é despertar. Acelera. Sim, é despertar, é deixar esse humor melhor, esse humor mais elevado. Por exemplo, alimentos? A gente tem alguns alimentos ricos em triptofanos, né, que é responsável pelo esse bem-estar. Seria responsável pela produção de serotonina no nosso corpo, né? Então, carnes magras, ovos, são alimentos que ajudam nessa produção de serotonina e, consequentemente, esse bem-estar no nosso dia a dia. Então, elimina esse mau humor matinal aí. O sol é uma fonte de vitamina D. Exatamente, também. E também nessa produção de serotonina. Despertador estridente. Fala sobre isso, porque a gente precisa despertar. Exatamente. E aí, se você conseguir colocar um despertador que te irrite, isso ajuda? Fala um pouquinho sobre isso. Ajuda, sim. A gente tem alguns hábitos que vão ajudar a gente ao despertar melhor, né? Preparar o nosso corpo para o nosso dia, prepará-lo para acordar, né? Então, por exemplo, além do despertador, hoje a gente usa muito os celulares como despertadores. Qual que é a música do seu, Serginho? Não, o meu toca aqui uma outra música aqui, mas a o minha que não me mata de raiva. Então, o que me mata de raiva é a do João Pedro. Por que você não põe o seu para despertar ele, então? Good morning, good morning. Ah, eu já tive essa. Sim, então músicas que às vezes acabam assustando a gente no acordar, podem fazer com que o nosso dia, a nossa manhã seja extremamente irritada, né? Seja mal-humorada. Então, claro também que não pode ser uma música de ninar, senão a pessoa também nem levanta da cama, né? Então a gente tem que escolher bem a música também. Além de outros hábitos, como, por exemplo, se alongar na própria cama, mostrando para o seu corpo que ele já está na hora de levantar, né? Então, como é que é? Fala para Carol mal da fadilha. Vai, como que tá? Então, isso, exatamente. Alongar os braços, as pernas, né? Esse famoso espreguiçar, né? De mostrar para o corpo mesmo que está na hora de levantar, que já é dia. Né? Porque o nosso corpo tende a se manter em repouso enquanto puder ali, né? A cama nunca vai te expulsar naturalmente. Sobre o bom humor, aquele banho assim pela manhã, você já acorda, você já vai, toma aquele banho. Vou te contar que se eu não tomar banho, eu não desperto, não. O banho também, né? Além dele despertar também, ele tem um pouco desse efeito no humor, porque ele também relaxa, não no sentido de relaxar para estar na hora de dormir, porque o seu corpo vai entender isso. Né? Mas esse banho de manhã, ele também é importante, né? Para acalmar o seu humor. Né? Acordei, não queria acordar, mas eu tomo um banho para mostrar isso para mim. Agora, há como controlar? Por exemplo, começamos o programa aqui, eu e Carol, e a gente já vem aí, a Carol vem com um jargão aí. Comece o seu dia sorrindo. Exatamente. Porque às vezes na hora que a pessoa liga ali a televisão, está na hora do nosso programa. Sim. Esse também, por exemplo, para cuidar aí do mau humor, pode ser esse condicionamento mental. Olha, eu decido. Sim, exatamente, pode sim. E o sorriso é importante para quem já tem esse problema com o mau humor matinal. E se você não tem, melhor ainda, que você dê um sorriso para o seu colega de trabalho, né, que você já sente que ele chega. Você vai receber um sorriso também, né? Seria mesmo esse sentido de atração. Dá um sorriso para a esposa, para o maridão, para o filhão. Exatamente. Né? Então, as pessoas que convivem com outras mal-humoradas pela manhã, elas podem deixar o ambiente dessa pessoa melhor, né, mais alegre, de uma forma que esse mau humor passe até com mais facilidade. E essa questão que você disse de condicionar mesmo, essas pessoas com esse mau humor, às vezes um mau humor até crônico, as psicoterapias, elas trabalham um pouco com isso também, né, que é no sentido da pessoa entender um pouco as condições do seu humor, trabalhar por que daqueles pensamentos, dos seus sentimentos e modificar o comportamento através disso. Então, entender o humor e modificar um pouco o seu comportamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre nós. O mineirinho gosta de um cafezinho, não gosta? Sim. Isso, mineirinho, cafezinho. Não, tem que tomar um leitinho assim, leitinho, de noite. Cafezinho.
conta sobre esses estimulantes. O que as pessoas devem evitar tomar, ingerir antes de dormir, Bianca? Sim, o café é um deles, né? São os estimulantes, a cafeína, né? Então evitar os alimentos, né? As bebidas que contêm isso, porque realmente ela tem esse efeito de despertar. Tanto que pela manhã, né? Acredito que é o horário onde as pessoas mais tomam o café, que é justamente para despertar, para ter esse efeito, né? De acordar, diferente do que deve ser à noite. Então deve ser, sim, evitado, para quem já tem esse problema. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.